Naquela noite chuvosa em Lisboa, o carro de Miguel derrapou na estrada escorregadia da Avenida da Liberdade, colidindo violentamente contra um poste. O impacto foi brutal, vidros estilhaçados, metal retorcido, e Miguel preso nas ferragens, sangrando profusamente do abdômen. Ele pensou que era o fim, até que mãos firmes o puxaram para fora, aplicando pressão imediata na ferida enquanto chamavam a ambulância. O homem que o salvou era João, um médico de emergência que passava por ali por acaso, ou assim parecia. No hospital, Miguel acordou com João ao lado da cama, verificando seus sinais vitais com uma preocupação genuína nos olhos castanhos. Você teve sorte, disse João com um sorriso calmo. Mais alguns minutos e seria tarde demais. Miguel, ainda grogue dos analgésicos, murmurou um obrigado, sentindo uma conexão inexplicável com aquele estranho que o tirara da beira da morte. Dias depois, Miguel retornou ao trabalho como advogado em uma firma conservadora no Chiado. Sua família, uma linhagem tradicional de advogados e empresários portugueses, esperava que ele mantivesse a fachada perfeita, heterossexual, ambicioso e dedicado ao legado familiar. Seu pai, António, um homem rígido de 60 anos, sempre enfatizava: a família é tudo, Miguel. Não há espaço para fraquezas. Miguel, aos 28 anos, carregava o peso dessa expectativa, escondendo sua atração por homens desde a adolescência. Ele namorava mulheres esporadicamente para agradar os pais, mas cada encontro era uma mentira que o corroía por dentro. Naquela manhã, uma reunião importante estava marcada para discutir um caso de fusão corporativa. Miguel entrou na sala de conferências, ajustando a gravata, pronto para apresentar seu argumento. Para sua surpresa, do outro lado da mesa, sentava-se João, agora revelado como o consultor médico contratado pela empresa oposta. Seus olhares se cruzaram, e o reconhecimento foi imediato. Mas em vez de um aceno amigável, João sorriu de forma sarcástica. Interessante ver você de pé tão cedo, Sr. Oliveira, disse ele em voz alta, referindo-se ao sobrenome de Miguel. Acho que acidentes como o seu podem deixar sequelas emocionais, não é? A sala riu baixinho, interpretando como uma piada inofensiva, mas Miguel sentiu o golpe como uma facada. Aquilo não era coincidência, era uma provocação deliberada. Como João sabia tanto sobre ele? E porque o salvador da noite virara um antagonista no dia? Miguel tentou se concentrar, mas sua mente girava. Durante a reunião, João questionava cada ponto de Miguel com precisão cirúrgica, destacando falhas que pareciam pessoais. Sr. Oliveira, sua análise ignora os riscos humanos. Alguém que quase morreu recentemente deveria entender melhor o valor da vida. As palavras ecoavam como uma acusação velada. Após a reunião, Miguel confrontou João no corredor. O que diabos foi aquilo? Você me salvou a vida. João inclinou a cabeça, os olhos frios. Salvei, sim. Mas agora vejo que você é apenas mais um hipócrita interno caro. Eu sei quem você é, Miguel. E você não tem ideia do que vem por aí. A revelação veio como um tsunami. João não era apenas um médico, ele era ativista pelos direitos LGBT em Portugal, conhecido por expor hipocrisias em círculos conservadores. Ele havia descoberto, através de contatos no hospital, que Miguel frequentava bares gays discretamente, mas negava sua identidade para a família. Você vive uma mentira, disse João naquela conversa tensa. E eu odeio mentirosos como você, que perpetuam um sistema que nos oprime. Miguel sentiu o chão sumir. Ele não esperava que o homem que o salvara o julgasse tão duramente. Aquela noite de salvação transformara-se em uma armadilha emocional, forçando Miguel a enfrentar o abismo entre sua vida pública e privada. Enquanto dirigia para casa, Miguel repensava sua existência. Sua mãe, Maria, uma mulher devota de 55 anos, planejava um jantar familiar para celebrar sua recuperação. Graças a Deus você está bem, filho, ela diria, ignorando as cicatrizes internas. Mas agora, com João no horizonte como uma ameaça, Miguel questionava se poderia continuar fingindo. A pressão familiar era asfixiante, o irmão mais velho, casado e com filhos, era o modelo perfeito. Qualquer desvio seria visto como traição. Miguel parou o carro à beira do Tejo, olhando as águas turbulentas. Porque eu, murmurou. A resposta veio em forma de mensagem no celular, João, convidando-o para um café, para discutir termos. Era o início de um jogo perigoso, onde salvação e destruição se entrelaçavam. No dia seguinte, eles se encontraram em um café no Bairro Alto. João era direto: eu poderia expor você, Miguel. Mas talvez haja uma saída. Ajude-me a derrubar casos como o da sua firma, que apoia empresas homofóbicas. Miguel recuou. Você está me chantageando. João riu. Não. Estou oferecendo redenção. Você sabe o que é viver escondido,
Eu vivi isso até aos 25 anos, até que perdi um amigo para o suicídio por causa de famílias como a sua. A conversa revelou camadas. João crescera em uma família pobre no Porto, lutando contra a homofobia rural. Sua carreira médica era uma fachada para seu ativismo. Miguel, tocado pela história, sentiu uma atração inegável, misturada a medo. E se eu recusar? Perguntou. João se inclinou. Então, prepare-se para as consequências. A tensão escalava. Miguel retornou ao escritório, onde rumores sobre sua fraqueza na reunião circulavam. Seu chefe, um homem conservador, o chamou. Não deixe emoções interferirem, Oliveira. Somos uma família aqui. Ironia cruel. Em casa, durante o jantar, António pressionou. Ouvi que você vacilou hoje. Não decepciona a linhagem. Miguel engoliu em seco, pensando em João. Aquela noite, sozinho no quarto, ele pesquisou sobre o ativista. Descobriu artigos sobre protestos, palestras contra a discriminação. João era admirado, mas temido por sua implacabilidade. Miguel sentiu um misto de admiração e terror. Como alguém que salvara vidas poderia destruir a dele? Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel evitava João, mas o médico enviava mensagens criptográficas, lembrando de sua vulnerabilidade. Um encontro casual em uma festa corporativa forçou outro confronto. Você não pode fugir para sempre, disse João, os olhos faiscando. Miguel, alcoolizado, rebateu, você não me conhece. Mas no fundo, sabia que João via através dele. A atração crescia, complicando tudo. Miguel sonhava com o resgate, mas agora com toques proibidos. A pressão interna o consumia, lealdade à família versus autenticidade. Ele decidiu investigar o passado de João, contratando um detetive particular. O que descobriu mudaria tudo. João tinha uma agenda pessoal contra a família de Miguel, ligada a um caso antigo de discriminação. A investigação revelou um segredo sombrio. Anos atrás, o pai de Miguel, António, representara uma empresa que demitira um funcionário gay por conduta imprópria. Esse funcionário era o irmão de João, que se suicidara após o escândalo. Foi por isso que você me salvou? Perguntou Miguel em um encontro tenso no Parque Eduardo VII. João confirmou com um aceno frio. Eu não sabia quem você era na hora. Mas quando descobri, vi uma oportunidade de justiça. Miguel sentiu-se traído. Você usou minha vida para vingança. João hesitou, revelando rachaduras, não só vingança. Eu vi em você o que eu fui, preso em mentiras. A conversa evoluiu para uma confissão mútua. João admitiu que, apesar da raiva, sentia uma conexão real. Salvar você me lembrou porque sou médico. Mas ver você defender o sistema que matou meu irmão. Dói. Miguel, pela primeira vez, abriu-se sobre sua luta interna. Minha família me mataria se soubessem. Literalmente, no sentido emocional. Eles passearam pelo parque, a tensão dando lugar a uma empatia relutante. Miguel tocou o braço de João, um gesto elétrico. E se tentássemos algo diferente? Sem chantagem. João retraiu, não é simples. Há muito em jogo. De volta à firma, Miguel enfrentava dilemas éticos. O caso da fusão envolvia uma empresa com histórico de discriminação contra a LGBT. Defendê-la ia contra sua consciência, mas recusar custaria sua carreira. Seu pai o pressionava, isso é negócio, não moral. Miguel debatia internamente, lealdade familiar versus integridade. Uma noite, ele ligou para João, voz trêmula, me ajuda a decidir. João, surpreendentemente gentil, ouviu. Pense no custo de continuar mentindo. Eu paguei caro quando saí do armário. Sua história comoveu Miguel, rejeitado pela família. João construíra uma vida nova, mas solitária. A atração se intensificava. Em um jantar improvisado em um restaurante no Alfama, eles compartilharam vinhos e histórias. João ria de anedotas de Miguel, os olhos suavizando. Você é mais do que um terno, Miguel. Pela primeira vez, Miguel sentiu-se visto. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação de António. Venha para casa agora. Temos que falar. Chegando, encontrou a família reunida. Ouvi rumores sobre você e um homem. É verdade. Miguel negou, coração acelerado. Sua mãe chorava. Não nos envergonhe, filho. A pressão o sufocava. Decidido a confrontar, Miguel marcou outro encontro com João. Meu pai sabe algo. Foi você. João negou. Não traí você ainda. A palavra ainda ecoou. Eles discutiram acaloradamente em um bar lotado. Você quer me destruir, acusou Miguel. João rebateu. Quer te libertar.
No calor do momento, João beijou Miguel impulsivamente. O beijo foi elétrico, mas Miguel recuou, pânico nos olhos. Não aqui. Ele fugiu, deixando João atordoado. Em casa, Miguel trancou-se no quarto, lágrimas rolando. Aquele beijo confirmava seus desejos, mas ampliava os riscos. No trabalho, as coisas pioravam. O chefe o rebaixou para casos menores, citando instabilidade emocional. Rumores se espalhavam, Oliveira está estranho desde o acidente. Miguel suspeitava de João, mas uma investigação interna revelou um colega invejoso. Aliviado, mas paranoico, ele procurou João novamente. Desculpe pelo beijo, disse João. Não foi planejado. Miguel admitiu, eu quis isso. Mas tenho medo. Eles passearam pela baixa, discutindo futuros hipotéticos. João propôs, deixa firma. Junte-se a causas reais. Miguel riu amargamente, e perder tudo. Família, herança. A família de Miguel intensificava a vigilância. Antônio contratou um investigador, descobrindo encontros com João. Em uma confrontação familiar, ele explodiu, você está se envolvendo com esse ativista gay. Isso acaba com nossa reputação. Miguel defendeu-se fracamente, é só amizade. Mas Maria implorou, pense nos netos que você nos dará. O peso da expectativa o esmagava. Ele mentiu novamente, prometendo mudar. Internamente, porém, a semente da rebelião germinava. João, sentindo a hesitação de Miguel, pressionou, escolha um lado. Ou continua mentindo, ou luta comigo. Em uma manifestação LGBT no Rossio, João convidou Miguel a observar. Escondido na multidão, Miguel viu a paixão de João no palco, falando contra a discriminação. Portugal evoluiu, mas famílias como as Oliveiras nos seguram no passado. O discurso atingiu Miguel como um soco. Ele era parte do problema. Após o evento, eles se encontraram em um hotel discreto. Eu vi você lá, disse João. Miguel confessou, estou confuso. Quero você, mas... João interrompeu com um abraço. Então, lute por nós. A noite foi de conversas profundas, sem toques íntimos, mas cheias de emoção. Miguel revelou traumas de infância, bullying na escola por ser diferente. João compartilhou a perda do irmão, ele se matou porque não aguentava mais as mentiras. As histórias os uniam, mas o abismo social os separava. Miguel retornou para casa ao amanhecer, mente em turbilhão. Uma mensagem de Antônio esperava, reunião familiar amanhã. Decida seu futuro. O confronto se aproximava. A reunião familiar foi um tribunal. Antônio, Maria e o irmão de Miguel, Pedro, sentados na sala de estar da casa em Cascais. Nós sabemos sobre João, começou Antônio. Ele é perigoso para nossa família. Miguel, coração batendo forte, negou envolvimento romântico. É profissional. Pedro, casado e heteronormativo, zombou, profissional. Com um ativista gay. Você sempre foi o fraco da família. As palavras doeram, e quando inseguranças antigas. Maria chorava, não queremos perder você, mas isso é pecado. Miguel sentiu a morsa da tradição católica portuguesa, onde a homossexualidade ainda era tabu em círculos conservadores. Ele saiu da reunião abalado, ligando para João. Eles sabem. O que faço? João, voz calma, sugeriu, conta a verdade. Eu estarei ao seu lado. Mas Miguel hesitava, o custo seria alto. Perder herança, status social, família. Em vez disso, ele propôs um pacto, ajudar João secretamente no caso da fusão, sabotando a defesa. Assim, evite exposição. João aceitou relutantemente, é um começo, mas mentiras têm preço. Nos dias seguintes, Miguel vazava informações para João, traindo sua firma. Cada e-mail enviado era uma punhalada em sua lealdade. No escritório, paranoia crescia, colegas o observavam. Uma noite, seu chefe o confrontou, há vazamentos. É você. Miguel negou, suor frio. Internamente, o conflito dilacerava, certo ou errado. João elogiava seus esforços, você está mudando. Em um encontro no Monsanto, eles se beijaram novamente, desta vez com paixão mútua. Eu te amo, murmurou João. Miguel congelou, amor. Ele sentia o mesmo, mas o medo o paralisava. A traição veio à tona. Durante uma audiência judicial, evidências vazadas por Miguel derrubaram o caso da firma. Antônio, furioso, o deserdou verbalmente, você nos traiu. Miguel, exposto, fugiu para o apartamento de João no Príncipe Real, eu perdi tudo, chorou. João o consolou,
ganhou liberdade. Mas a vitória era amarga. Amigos da família o ostracizavam, redes sociais ferviam com rumores. Miguel enfrentava o estigma social, olhares julgadores nas ruas, comentários homofóbicos. João, vendo o sofrimento de Miguel, questionava sua própria vingança. Talvez eu tenha ido longe demais. Em uma conversa honesta, ele admitiu: usei você para acertar contas com seu pai. Miguel sentiu-se usado. Então, era só isso. João negou: começou assim, mas agora é real. A confiança abalada levou a uma briga feia. Você me manipulou, gritou Miguel. João rebateu: e você se deixou manipular porque odiava sua vida. Miguel saiu batendo a porta, vagando pelas ruas de Lisboa à noite. Sozinho, Miguel refletia sobre escolhas. Ele procurou terapia, algo tabu em sua família. O terapeuta o ajudou a dissecar o trauma, repressão interna, medo de rejeição. Você pagou um preço alto pela autenticidade, disse o profissional. Miguel contatou João dias depois: preciso de espaço. João respeitou, mas enviava mensagens de apoio. A separação forçada ampliou o desejo. Miguel, agora desempregado, voluntariava em ONGs LGBT, encontrando propósito. Mas o vazio emocional persistia. Uma reviravolta veio quando António sofreu um infarto. No hospital, Miguel visitou, apesar da rejeição. Pai, eu sou gay. E amo João. António, fraco, murmurou: por quê? Miguel explicou sua dor acumulada. Maria, ao lado, chorava: nós te amamos, mas é difícil. O momento foi de tensão crua, sem resolução imediata. João apareceu, oferecendo ajuda médica. António reconheceu: você salvou meu filho. João assentiu: e ele me salvou de mim mesmo. A família começava a rachar. Pedro, influenciado, questionava suas próprias crenças. Miguel e João reconectavam, mas com cautela. Não podemos apressar, disse Miguel. Eles participavam de eventos juntos, enfrentando olhares. A sociedade portuguesa, progressista em leis mas conservadora em costumes, testava sua resiliência. Miguel perdia amigos, mas ganhava aliados na comunidade LGBT. O preço da verdade era alto, isolamento, mas também empoderamento. Com a saúde de António melhorando, a família tentava reconciliação. Um jantar em casa foi marcado. Miguel levou João, um ato de desafio. A tensão era palpável. António, ainda ressentido, questionava: por que destruir nossa firma? João explicou calmamente: justiça pelo meu irmão. A revelação chocou todos. Maria, compassiva, pediu perdão: não sabíamos. Pedro, envergonhado, admitiu: eu errei em julgar. Mas António resistia: tradição não se quebra fácil. Miguel defendeu: tradição que machuca não vale. A discussão escalou, com acusações voando. João e Miguel saíram, unidos mas exaustos. Fora da família, desafios sociais surgiam. Em um evento profissional, Miguel foi ridicularizado por ex-colegas, o advogado gay que traiu todos. João o defendeu publicamente, ganhando aplausos de alguns. Mas a mídia local pegou a história: herdeiro de família tradicional assume homossexualidade em escândalo. Comentários online variavam: apoio de jovens, ódio de conservadores. Miguel enfrentava ameaças anônimas, testando sua coragem. Valeu a pena? Perguntou a João. Sim, porque agora somos livres. Eles decidiram morar juntos, um passo ousado. No apartamento de João, construíam uma rotina: jantares, passeios pelo Tejo. Mas fantasmas persistiam. Miguel sonhava com rejeição, acordando suado. João acalmava: estamos nisso juntos. Uma terapia de casal ajudava a navegar Mountain, vingança versus amor. João admitia falhas: eu te usei no início. Miguel perdoava: e eu me escondi. O perdão era lento, mas curador. Uma traição inesperada veio de Pedro. Invejoso da atenção, ele vazou detalhes familiares para a imprensa. Irmão gay destrói legado. Miguel confrontou: por quê? Pedro confessou: sempre fui o perfeito, mas você rouba o show. A briga familiar explodiu, dividindo laços. António, forçado a escolher, apoiou Miguel: família é amor, não perfeição. Pedro se isolou, pagando o preço de sua inveja. Miguel sentia pena, mas alívio. Com o tempo, Miguel fundou uma ONG para apoio a jovens LGBT em famílias conservadoras. João juntou-se, misturando medicina e ativismo. Seu relacionamento florescia, mas não sem custos, amigos perdidos, oportunidades profissionais negadas.
Em uma conferência em Coimbra, eles palestraram juntos, do resgate à redenção. A plateia aplaudiu, mas opositores vaiaram. Miguel enfrentava o ódio com resiliência nova. Pagamos caro, mas ganhamos alma. João propôs casamento, legal em Portugal. Quer casar comigo? Miguel hesitou, e a família? António, evoluindo, abençoou, se te faz feliz. O planejamento trouxe alegria, mas tensão. Convites rejeitados por parentes distantes destacavam o estigma persistente. Miguel questionava, estamos prontos? João afirmava, juntos, sim. O casamento foi simples, na praia de Sintra, com amigos próximos e família nuclear. António caminhou com Miguel, um gesto simbólico. Orgulhoso de você, filho. Votos trocados sob o sol poente, eu te escolho, apesar de tudo. A cerimônia foi emotiva, marcando triunfo sobre adversidades. Mas nem todos celebravam, Pedro ausente, sociedade murmurando. Miguel e João dançavam, ignorando o mundo. Pós-casamento, desafios continuavam. Miguel lutava por emprego, discriminado abertamente. Experiência ótima, mas sua situação. João o apoiava, crie seu caminho. Eles adotaram causas maiores, protestando contra leis remanescentes discriminatórias. Uma campanha nacional os elevou a ícones, mas atraiu ódio. Ataques online, vandalismo no carro. Miguel questionava, vale o preço? João respondia, sim, por nós e pelos outros. Uma crise final veio quando António faleceu subitamente. No funeral, Pedro acusou, sua escolha o matou de estresse. Miguel defendeu, ele nos aceitou. A herança dividida causou rixas, mas Miguel abriu mão de parte, dinheiro não compra paz. Pedro, tocado, pediu perdão, eu errei. Reconciliação lenta começou. Anos depois, Miguel e João viviam em equilíbrio. Filhos adotados. Discutiam, mas priorizavam estabilidade. Reflexões internas persistiam, escolhas certas. Miguel escrevia um livro sobre sua jornada, inspirando outros. O preço da verdade é alto, mas a mentira custa a alma. No fim, eles sentavam no terraço, olhando Lisboa. Se eu pudesse voltar, mudaria algo? Perguntou Miguel. João sorriu, não. E você? Miguel refletiu, talvez não. A vida deles era testemunho de resiliência, mas deixava uma pergunta. Em uma sociedade que evolui devagar, é certo forçar a verdade sobre quem não está pronto, ou a omissão é o maior pecado?